e MentorCast, o podcast da maior plataforma de mentores do Brasil. Aqui o papo é sobre empreendedorismo e carreira com quem está nas trincheiras dos maiores negócios do país e do mundo. Esse podcast é um oferecimento de Connect Think, integrações e automação de processos. Fala galera, tenho o prazer hoje de receber duas feras aqui. O Dani, que vocês já estão acostumados aqui com o nosso podcast, está sempre aqui com a gente como host. E hoje o nosso convidado mega especial, Ricardo Nantes. O Dani vai se apresentar aqui agora, vai falar um pouquinho também sobre o breve resumo ali da trajetória do Ricardo, mas garanto que vai ser incrível, que vocês vão curtir muito. Fala galera, tudo bem? Antes de começar o episódio, o Vini falou, posso tomar liderança hoje? Posso começar? Ele acabou de não avisou para ninguém que é o episódio 008 do nosso super podcast, né? E, cara, hoje a gente, novamente, eu e o Vini, temos o prazer de trazer mais uma figura do nosso ecossistema, presença constante na iMentor e mais uma aula, mais uma história de vida muito legal. Então, eu sou o Daniel Silva, eu sou mentor dentro da iMentor, empreendedor, investidor, e hoje nós vamos ter um super bate-papo com o Ricardo Nantes. E, Ricardo, eu fiz meu dever de casa. E eu fiquei muito impressionado, porque eu acho que você tem o Grand Slam, né, de realizações pessoais. Você é o professor Ricardo, você é o empreendedor com exit, Ricardo, você é um empreendedor Endeavor, Ricardo, você trabalha com a ONU, Ricardo, e você volta novamente a empreender, né, dentro desse setor da saúde, né, como uma health tech. Então você back to the game, literalmente. E, cara, assim, no meu checklist, né, empreendedor e educador andam lado a lado, né? Tem uma interseção muito grande ali. Eu vi o começo da sua jornada, a sua primeira profissão no LinkedIn é professor. E aí eu comecei a subir, aí vem empreendedor, aí vem ONU, aí vem toda essa história, tudo isso. Você volta a ser professor em determinado momento também. Endeavor, empreendedor Endeavor em 2010, que é um super case aqui dentro da iMentor, né? É uma referência para o nosso time aqui, como a iMentor constrói esse ecossistema em torno dos empreendedores, com os mentores, etc. É realmente uma inspiração para a gente. Então, Ricardo, super obrigado por topar esse bate-papo. Professor Ricardo, vamos começar direto. Quem é o Ricardo? Vamos lá, Daniel. Pega aquela lista extensa do LinkedIn e me conta um pouco quem é o Ricardo e traz até hoje, até o momento presente, cara. Seja bem-vindo. Boa. Vamos lá. Não sei se é para inspirar ou para mostrar o quanto que a gente é besta, né, Daniel? Não, cara, é inspiração. Faz uma saída, o cara faz um ex de volta tudo de novo e tá fazendo... Meu Deus do céu, né? Era para estar quieto. Tem que ter coragem, né? Não, cara, eu acho que o empreendedor raiz, ele é o estilo de vida, né? Assim, é o estilo de vida. Eu acho que é isso aí, cara. A gente não consegue ficar quieto. E muitas vezes... Tem a possibilidade, você não consegue. E muitas vezes você empreende, não necessariamente num negócio, mas dentro da sua vida, né? Eu almejo correr uma maratona. Você está empreendendo na sua sua melhor versão física para conquistar aquele objetivo, né? Então é um estilo de vida, é um mindset. Professor Ricardo, vamos lá, a palavra é sua. Vamos lá, como é que eu entrei nessa jornada empreendedora? Eu comecei com os meus 6, 7 anos de idade, na época vendendo garrafada. Meu avô tinha um pé de abacate, eu vi ele colocando aquela semente de abacate dentro de um pote de álcool e deixando macerando lá durante uns dias, e vi ele passando na perna e vi ele falando: nossa, isso aqui é ótimo para dor na perna, se vendesse isso aqui em farmácia, o cara ficava rico. Eu olhei aquilo, tem um pé de abacate aqui no meu avô, meu tio fazia doce, tinha pote de vidro, né, vou pedir doce para ele, e só precisava do álcool, né, na época criança ia lá em farmácia e comprava álcool, né, enchi o saco, pedi empréstimo ali se eu não me engano foi pro meu próprio avô mesmo, comprei o álcool, comecei a fazer e vender aquilo para vizinhança, para melhor idade da minha região, dos meus bairros. E foi legal, não pelo dinheiro, né? Vim de uma família classe média baixa, não pelo dinheiro que eu recebia, que eu ganhava vendendo aquela garrafada lá,
para dor nas pernas, né? Mas principalmente, você fez um negócio que deu certo ali e aquilo animava. E na época não tinha mídia social, não tinha nada, você tinha que aprender a vender muito conforme a época, né, que você vivia. E aí depois eu comecei a perceber o seguinte: tudo que saía no Fantástico na época era Ibope no Brasil. Saía lá que o ovo de codorna era bom para virilidade, né? E na época eu já tinha ali a minha clientela formada de melhor idade que trabalhava com a garrafada para dor nas pernas, e aí já fui vender ovo de codorna para eles. Deu certo, né? E tudo que saía lá, ovo de galinha marrom é bom porque é sem hormônio, galinha de quintal, a galinha não é maltratada, né? Toda uma questão de veganismo que já estava começando ali naquela época. E o pessoal saía e o pessoal começava a procurar aqueles ovos mais marrom. E eu descobri que não tinha também Wikipedia, não tinha nada disso na época, né? Fui na biblioteca, comecei a ler sobre galinha, criação, comecei a ver isso já com os meus 9 anos, a minha terceira empreitada lá. Descobri que se você desse beterraba, principalmente para a galinha, o ovo saía mais marrom, mais bonito, né? Dava aquilo para elas. Meu ovo saía bonitão, vendia pra caramba. E aquilo eu fui pegando gosto por essa questão de empreender e vendas, né? E ao mesmo tempo ir vendendo. Até que aí passar de tempo fui indo, trabalhei ajudei meu tio no açougue dele ainda pequeno também, já com os meus 14, 15 anos, não entendia nada de carne, nada, mas perturbava, enchia muito o saco para querer aprender, para querer ir, né? E via que meu tio tava parado, eu tive a ideia de, por volta de 10 horas, 10 e meia da manhã, começar a bater nas casas da vizinhança, perguntar se eles queriam carne, e eu levava a carne até eles, né? Não precisava me pagar nada ali, não. Então, as pessoas... É verdade? É sério isso? Era. Então, eu chegava com um monte de encomenda pro meu tio, ficar super feliz ali. E aí, depois eu levava os pedidos, recebia o dinheiro, né? Então, era um negócio bem bacana e eu fui gostando. E a história foi indo, passando, jornal em escola, outros negócios, até que na faculdade, né, teve a ideia de fazer na época era o Farmácia Online, né, que foi o primeiro site do Portal Educação. Né, não sabia programar, comprei um livro, aprendi a fazer a programação em HTML e fiz aí o primeiro site que foi do Portal Educação, que era o Farmácia Online. Isso lá em 2000, tá? Só para você colocar data. Então isso tudo que o pessoal vem falar hoje de marketing de conteúdo, fórmula de lançamento, coisas que você tem que lançar produtos, quem tem, isso eu fazia lá há 20 anos atrás, 22 anos atrás, com a internet de escada. Então foi um desafio muito grande, muito maior ali, se fazer e se aprendendo, né? Aí com farmácia fui abrindo em outras áreas, abri na área de farmácia, final da faculdade já. Abri na área de enfermagem, abri na área de gestão, administração, abrimos mais de 22 áreas e criamos uma marca que pudesse englobar todas elas, que foi o Portal Educação. Né? Até a minha saída, né, a gente fez a venda da empresa em 2012, 13, fiquei mais 2 anos na gestão, até fazer minha saída completa da gestão em 2015. E até o período que a gente saiu, tinha mais de 1 milhão de alunos que passou pela gente, né? Os maiores eventos, inclusive online, a serem feitos na época, acabou sendo lá no portal. A gente chegou a ter, se eu não me engano, durante um dia de transmissão que a gente fazia, para a época, né, vários 15 anos atrás, mais, né, 15, 12 anos atrás, cerca de 10 mil pessoas no mesmo ambiente, onde a maioria era de escada ali, no ambiente de webconferência. Então, realmente era um desafio para a época. Tivemos aí mais de 1 milhão de alunos. A empresa foi adquirida pelo UOL, né, fiz o ex dela com o UOL, Grupo Folha. E de lá para cá, eu venho tanto empreendendo como investidor, como diretamente em alguns negócios, né? Como investidor, né, o nosso primeiro, onde eu entrei foi com a Astela, com o Edson Rigonati, né? A primeira empresa que a Astela investiu no Brasil foi o Portal Educação. Lá atrás foi meu único e primeiro investidor, né? A gente conversa até hoje, a gente até brinca, eu sempre fala, vocês foram o primeiro, né? E depois eu entrei com ele, né, como cotista lá na Astela, onde a gente também teve a sorte aí de pegar altas empresas assim no Brasil, no momento que eles estavam ainda pequenas, como a RD Station, né, foi vendida para TOTOS, a ClickSign, né, que estava aí caminhando de lado e durante a pandemia deu uma explosão nessa questão de contrato digital, e a Omnia, né,
que é um software de gestão empresarial de nuvem, que hoje é um dos maiores do Brasil aí, e recentemente, né, ano passado, recebeu aí o investimento do SoftBank. Então, eu creio que é um misto, mas o que eu gosto mesmo é de empreender, né? E aí, no meio do campo, acabei entrando aí com a Leventronic, né, durante a pandemia, que é uma empresa que a gente construiu para fazer ventiladores pulmonares do tipo Ambu, do tipo desse da USP, para humanos durante a pandemia. Inclusive, ventilamos, né, alguns seres humanos ainda com pesquisa na pandemia, mas com a diminuição do número de casos da pandemia, a gente verificou que as Santa Casa estavam um pouco ali sucateadas, verifiquei aí que não ia ter tanta demanda, né, em relação ao produto depois, e descobri que a linha veterinária é uma linha que podia se trabalhar bastante esse tipo de equipamento. Então nós pivotamos ali, fiz um 360, 180, né, praticamente, direcionando tudo para a linha veterinária, tudo para a linha PET, após esses 2 anos de pesquisas, e literalmente começamos agora em agosto a fazer as vendas, né, desses ventiladores para a linha veterinária. Para você ter uma ideia, que com ventilador pulmonar, assim como o humano precisa para cirurgia, a linha veterinária nem todos, aliás, a grande maioria não utiliza ventilação mecânica nas cirurgias. Nas nossas pesquisas, de cada 100 que a gente conversava, 95 não tem ventilação mecânica. Então, um baita de um oceano realmente azul que a gente resolveu direcionar ali dentro, para essa linha da Leventronic, produzindo aí equipamentos inovadores de tecnologia para a linha veterinária, começando com esse ventilador, que ele é o único hoje. Ele é o primeiro e único ventilador pulmonar de linha veterinária que não usa ar comprimido. Para as clínicas veterinárias é um baita de um diferencial, né? Fiz aí um resumão rápido, também fui professor, até hoje dou aula. Vinícius, Daniel, você comentou brincando, dei aula realmente, até hoje o pessoal me convida, uma vez por ano eu dou aula aí em 1 ou 2 pós-graduação aí a convite, né? Inclusive a semana que vem, vou estar lá 8 horas com os estudantes e a gente acaba gostando, né? Filho de professor é assim, né? Você acaba pegando e gostando. Minha mãe é professora, sempre me incentivou bastante. Mas eu gosto realmente de empreender. Acho que embora a gente investe, dá aula, eu gosto de criar esses negócios junto com as equipes certas para realmente estar empreendendo. Cara, muito, muito legal. 22, 23 anos em 6 minutos. Né? Eu gosto desse bate-papo que eu e Vini estamos começando a encontrar um padrão na história desses empreendedores, que é um start empreendedor muito cedo na jornada, né? Você comentou 6, 7 anos, inspirado pelo abacate do seu avô. No último bate-papo nós tivemos o Mauro também contando a história dele, começando com 14, eu começo com 12 anos com sacolé. E essa questão da venda. Eu vou desmembrar aqui algumas partes da sua trajetória para a gente dar a explorada. Infelizmente, esse nosso bate-papo aqui ele vai estar comprimido em até 60 minutos, mas quem quiser fazer uma sessão one-on-one com o Ricardo, né, e poder explorar os desafios que ele está vivendo no seu próprio negócio e trocar com toda essa expertise que ele viveu, ele está dentro da Inmentor. Então, isso aqui é só um cheiro do quanto o Ricardo pode agregar para o desafio você, empreendedor, está vivendo. Ricardo, Portal Educação, né? Então você começa ali a trajetória, internet de escada, com um produto específico numa única vertical, você fala assim, putz, tem uma outra vertical, opa, isso aqui está ficando um monstro, vou botar tudo debaixo de um guarda-chuva. E aí você termina essa trajetória vendendo para o UOL, né? E aí você comenta que a Stella foi seu único investidor. Conta um pouco dessa jornada. Claro que o cenário era completamente diferente do cenário atual, né? Eu acho que a penetração da internet no Brasil era muito diferente, a infraestrutura, aquela coisa toda. O que você viu naquela época, né? Talvez já durante o seu curso, né? Já empreendendo, porque talvez você viu uma oportunidade ali pontual. O que você viu que falou, cara, isso aqui é muito maior do que eu estava imaginando? E a partir dessa visão, como é que foi essa execução? Como é que foi esse nhen, né, para fazer até a saída, cara? Perfeito. O que eu vi, e eu identifiquei, eu costumo até olhar, inclusive até hoje, é tendência de negócio, cara. Então,
Às vezes você tem um cara muito bom, um empreendedor, um programador, um empreendedor muito bom, que às vezes está no negócio errado, e às vezes você tem o cara errado que está num negócio que a tendência dele é muito boa. Né? E é uma lei de mercado, oferta e demanda. Né? Não tem, o que dá maior sucesso hoje? Oferta e demanda, cara. Se você tem um produto que muita gente quer e pouca gente está oferecendo, e se é uma tendência do futuro, você tende a dar muito certo se você é o cara que, ou você ou poucas pessoas são os únicos que podem estar oferecendo. O que eu vi na época? Né? A internet estava ali começando, tinha dado a bolha, né, fora do país, mas aqui no Brasil estava indo de escada. E aí eu construí o site, na época com a ideia de oferecer informação científica para farmacêutico, mas aí começou a ter acesso de público. No começo era 13 acessos, acho que 5 era meu, 5 da minha mãe e 3 era de alguém de fora do país ali. A gente chegou a ter mais de 1 milhão depois, né, no final aí, não sei como é que tá hoje, mas mais de 1 milhão de acesso orgânico, né, diretamente ali nas páginas. Mas o que aconteceu? A gente começava ali, eu vi uma tendência. Né, embora estava a linha de escada ainda começando, eu tinha um público que era farmacêutico, eu era estudante e eu queria aproveitar aquele público. Vou vender publicidade para eles. E aí eu vi, não lembro exatamente onde, até achei uma revista na rua, né, da Você, que a capa era Você é seu projeto, né? Você tem que criar um projeto, desenvolver e depois vender para frente. Estou resumindo a história aqui, que era a matéria que era muito boa. E fui pensando e tive ideia, cara, eu vou oferecer curso online. Aí na época tinha os cursos por correspondência, e os caras já estavam grandes, eu não entendia por que a gente ia indo pro online ainda. Eu falei, cara, eu vou fazer online. Mas eu sou estudante, né? E aí na época eu participava do centro acadêmico, era representante estudantil em conselho universitário, em hospital universitário, e o pessoal do conselho na época de farmácia, a minha graduação foi de farmácia, as pessoas acham que é administração, mas eu sou farmacêutico de graduação. E aí eu tinha um relacionamento, um network muito bom com o conselho de farmácia. E convenci os presidentes na época a me dar o aval para fazer cursos através do Farmácia Online, né, que era o site anterior ao Portal Educação, para dar o aval no certificado, porque eu não tinha um nome, eu era um estudante, não tinha dinheiro, tinha porra nenhuma, né, cara? Não tinha nem dinheiro para fazer site. Eu fazia tudo no quartinho da minha mãe e não conseguia nem hospedar. Para hospedar, eu montei um projeto e pedi R$50 de apoio mensal. Não tinha esse negócio de investimento anjo, não tinha nada. Era empréstimo em banco e dinheiro de pai e mãe, só que meus pais não tinham condição. E eu montei um projeto e apresentei para a fundação de pesquisa da própria universidade. Eles me davam ali uma ajuda de custo cinquentão para me manter o site. E com o tempo aquilo foi crescendo. E muito indicador. Aí como que você calcula a tendência? Você faz análise de mercado, macro, micro, mas olha seus indicadores. E eu acompanhava muito ali nos meus perfis de cadastro, né? A princípio era farmácia, né, farmacêutico, mas crescendo, cada vez mais crescendo números. Cara, se a internet vai dar uma explodida, vai sair para a linha de escada, Estados Unidos já está indo para uma linha de fibra, acho que cada vez mais vai para o smartphone, né? Mesmo que ainda não tinha iPhone, não tinha nada disso, tinha ali um padrãozinho feinho ainda, mas, pô, tecnologia exponencial, né? Eu vi que aquilo ia crescer bastante, comecei a investir cada vez mais. Entrava dinheiro, investia, contratava curso, não tinha dinheiro para pagar, vendia o curso, né? Brinca até com a forma de lançamento de hoje, a gente fazia lá em linha de escada, 20 anos atrás. Fazia todo o processo, o copyright, a venda ali do processo, sem ter curso nenhum, e falava que o lançamento ia ser daqui a 2 meses, para dar tempo deles me entregarem esse material em PDF, eu dava uma melhorada ali no material para estar oferecendo. Então eu via, é muito uma questão de tendência. Aí a hora que começou a aumentar, começou a sair da discada, a entrar uma internet mais de rede, umas outras coisas assim, eu vi que ia ser a pegada de vídeo. E aí na época a gente era pequeno também, mas aí enquanto as universidades estavam com graduação, basicamente só focado em PDF, comecei a entrar com vídeo e flash, né, animações em flash, bastante vídeo e flash, e comecei a montar aquilo ali, principalmente vídeo, montando, vendo que era uma tendência. Acho que logo na sequência o YouTube acho que foi vendido, e aí eu peguei todos aqueles vídeos que estavam no curso pago e mandei colocar abertamente no YouTube, exatamente para ajudar no nosso tráfego orgânico, né, para gerar conteúdo cada vez mais ali, produzir artigos.
E todo mês, muito KPIs, cara. A gente pegava muito, mas muito. Eu sabia quem que era o cara, de onde que ele vinha, qual a região, qual o grau de instrução, qual que era a internet dele, que ele era graduado. Então, daí eu via que não tinha muita gente graduada, comecei a oferecer pós-graduação online. Então, foi tudo ali um misto e, ao mesmo tempo, olhando o ambiente de fora. E a recomendação que eu dou para quem tá começando a ter um negócio, cara, é esse. Como é que você pega a sacada? Você pega ali na visão de negócio de futuro. Numa lei de mercado e demanda, procura algo que tá uma tendência de crescimento, que muita gente... que parece simples, né? Mas não, é difícil pra caramba. Que muita gente quer e pouca gente tem para oferecer. Se você olhar alguns números hoje, você consegue ver algumas tendências de crescimento de mercado, né? Vai dar certo? Possivelmente sim. É garantido? Não, né? Nada é garantido hoje, né? E outras que ainda continuam... Tipo, você pega hoje medicina, já que a gente tá falando de números, né? Você pega hoje formação de graduação de medicina, o Brasil é um dos países que mais formam, a tecnologia está aumentando, isso vai diminuir um pouco ali a questão das doenças, entre outros fatores, vai ter mais médico do que o necessário, inclusive mais médicos do que se recomenda a OCDE, e a tecnologia entrando em peso para a área de medicina, né? E a oferta e demanda. Você tem já aí, acho que vai ter uma demanda para um mercado que talvez vai cair, questão salarial e preço. Eu vejo como inevitável, né? E hoje você vê ainda escolas, principalmente o ensino médio, muito focado nesse profissional de medicina, né? Vai precisar, claro, não estou dizendo isso, mas com a tendência que vem acontecendo, tudo vem acontecer que em 2030, 40, né, a gente vai ter uma queda salarial forte aí na questão dos médicos. Por outro lado, você olha a parte de TI, acho que só esse ano aí são 420 mil vagas de TI e as universidades formando 50 mil profissional. Oferta e demanda vai ter um crescimento da outra linha. E a lógica funciona plenamente para negócio, né? Olha a tendência do futuro, olha o que está dando de crescimento. Então você começa a ter algumas ideias ali que eu sugiro para começar a estudar mais, para verificar se esse negócio que vocês estão abrindo ou que vocês estão hoje é uma tendência, já passou, se vale a pena ainda continuar, ou se você não quer um negócio que não tem escala, também não tem nada errado com isso, né? Realmente o sonho de cada um é muito diferente de pessoa para pessoa. Muito bom. É isso, Ricardo. Acho que 2 aprendizados aí já, Eder, pra gente trazer no final, tendência e time, né, cara? Acho que o Ricardo conseguiu... Ó, o Ricardo é escola, a Estela total. Oferta e demanda, eu acho que ele falou 18 vezes, e a Estela, um dos grandes fundos aí do Brasil, o Edson lá, né, old school, bem no começo dessa trajetória toda, ajudou a formar esse ecossistema. Gostam muito da tese de marketplace, né? Sim. No próprio site da Estela você encontra muito material gratuito disponível a respeito de marketplace, como matar aquela primeira questão do ovo e da galinha, né? Então, assim, o Ricardo tá lá dentro, é alpino no fundo, tá bebendo da fonte, pô. E é fantástico, cara. Realmente ali a Estela tá com os materiais lá que tá fantástico também. Muito legal. E até engraçado, né? Quando você falou do ecossistema, realmente, cara, lá atrás, você formando esse ecossistema de captação, cara, eu lembro que eu ia com o Edson, né, lá no começo, buscando investimento anjo, acho que tinha ele mais 2, ele repartia uma mesa lá no escritóriozinho na ponta, e ele tinha um carro que tinha, eu contando as histórias, ele tinha um carro que tinha um retrovisor quebrado, né, cara? Tal aqui na coisa, e a gente ia no carrinho dele lá, pedir os investimentos, né? Tentar apresentar na época, né? Hoje tá rodo aí. Que ano isso, Ricardo? Cara, isso aí deve ter sido em 2009, 2010. Nossa, cara, muito no começo, né? Ali naquela 2010, época você tinha o e-commerce começando a surgir relevante, você já tinha a história do Submarino, com certeza, você tinha a história do Buscapé, mas ainda era muito embrionário, né? O ecossistema era muito embrionário. Exatamente. Legal. O Ricardo tem uma pergunta. E aí eu tava com ele, cara, no carro assim, pedindo tal, abre o vidro aí, né? No meio de São Paulo, né? Certo, algum empreendedor ali quer falar com o cara que foi. Levanta aí agora o retrovisor que eu tenho que fazer a curva e não tô vendo os carros do lado. E eu segurando a luz dele. Agora tá um fundo aí milionário, né, cara? Tá arrebentando, sucesso total. Com um super legado. Começo, né, cara? Com um super legado, sabia? Eu deixo aqui
Meu parabéns pro trabalho da Estela, do Edson, o Lucas, que é amigo nosso, que está lá dentro também, assim, é um legado de construção e desse ecossistema, tantos empreendedores que passaram por lá dentro, e sempre comigo um trato muito, muito carinhoso, de sempre querer ouvir, de sempre querer trocar, e nunca fiz nenhum deal com eles, mas sempre muito receptivo a essa troca. Então, cara, um grande abraço pro Edson, um grande abraço pro Lucas também, que já esteve aqui com a gente num evento. Vamos lá, Vini. O próprio Ricardo me conectou também ali com o Edson, eu tive um papo super bacana, aprendizado assim, na veia com ele, e realmente essa humildade, essa vontade de ajudar ali, a gente percebe desde o primeiro minuto na conversa com o cara. Então, saudações para a galera da Stella. Mas vamos lá. Ô Dani, deixa eu puxar uma outra aqui que eu acho que faz um paralelo com isso que o Ricardo trouxe. É uma pergunta que estava um pouco para frente, mas eu acho que casa muito com o momento aqui. Ricardo, você empreendeu no começo dos anos 2000, essa história toda que você contou ali do portal, internet de escada, os desafios ali de pouca gente ainda, né, nesse ambiente online. E hoje você está empreendendo 20 anos depois, né, com um momento, 22 anos depois, um momento muito mais... que tem, né, hoje essa digitalização. A América Latina, a gente viu no último report aqui do esqueci o nome Atlântico. Do Atlântico, exato. Aquele estudo, né, falando da digitalização da América Latina. Quais as principais diferenças, cara, que você vê desse cenário, né, que você enfrentou ali naquele começo, as dificuldades que foram ali, naquele primeiro momento do portal, e as dificuldades hoje, né, 2022, empreendendo na Leventronic novamente? Tá. Hoje eu acho o mercado mais rápido, né? Tá bem mais rápido, obviamente, por uma questão lógica, né, de tecnologia. Mais fácil também, mas ao mesmo tempo é mais difícil de você selecionar, porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa ali que tá acontecendo, né? Então, digo, para quem tá começando, eu acho hoje mais fácil, de verdade, cara. Porque... Tipo, no portal, a gente tinha uma equipe lá, se eu não me engano, de 20, 25 designers instrucionais que faziam animação pra gente. Hoje você tem um programa, nenhum programa que você consegue fazer isso, né, com a qualidade maior de todo mundo. Por essa questão da tecnologia ser exponencial, né? O que mais? As coisas estão mais rápidas, você consegue fazer um MVP, você consegue pivotar de maneira mais simples, mais rápida, né? Também. Por outro lado, você tem, como tá mais rápido, você tem muita oferta, e se você conseguir identificar aquela oferta que tem uma demanda legal, é mais difícil. Ou a construção de algo que vai acontecer também. Né? Então, tem esses dois lados aí que a gente se vê. Só que se eu comparar a minha época, talvez com a época dos meus pais, né? Minha época, acredito também que foi mais fácil, né? Porque a época do meu pai e dos meus filhos, com certeza, vai ser mais fácil que a época que a gente está agora. É uma tendência natural, mas ao mesmo tempo é desafiador, porque como está mais rápido, né, e é mais difícil de você localizar a vantagem realmente que você consegue identificar rapidamente. Então, se você fizer aquela lição de casa, aqueles princípios básicos lá, trabalhar o indicador, trabalhar os procedimentos padrões, né, operacionais padrões. Hoje é playbook, né, hoje mudou o jargão, né. Na minha época era tudo procedimento operacional padrão, agora mudou para os playbooks. Né? Você tem ali colocado, você tem uma gestão de uma máquina de venda, você tem a sua estratégia já definida e trabalhando, você consegue a qualquer momento fazer a mudança de chave mais rapidamente, né? Então tem essa vantagem também. Então é de olho aí nas tendências, e eu diria que essas principais diferenças que eu coloquei. Hoje eu vejo mais rápido, né, mais direto, só que ao mesmo tempo tem a desvantagem aí de ter muita coisa para se olhar, e às vezes você não consegue conectar uma coisa com a outra de maneira adequada e acaba perdendo ou deixando passar uma oportunidade boa. Eu acho que está muito mais fácil começar e mais difícil escalar e perpetuar. Né? Eu acho que os produtos digitais, que são os negócios que nós atuamos, né, modelos escaláveis, e usa a tecnologia como plataforma, o product life cycle, né, o ciclo de vida do produto, ele está se encurtando, e isso demanda uma inovação constante. Você não consegue entrar na velocidade cruzeiro e relaxar. Você tem que estar constantemente jogando os próximos 18 meses, os próximos 24 meses e fazendo as apostas, ao mesmo tempo
que está muito fácil de começar, e tem 3, 4 meninos que estão começando uma coisa que também você viu para daqui a 18 meses, né? Isso aí. E eu acho que hoje está muito desafiador construção de times, né? Eu acho que hoje, por mais que tenham muito mais pessoas inseridas no ecossistema, muito mais pessoas querendo ser empreendedor, muito mais habilidades e tudo, você também tem uma concorrência por esse talento, né? Quando lá atrás, quando tinham poucos bons querendo fazer essa coisa, todo mundo queria estar envolvido naquelas 5, 6 startups que estavam acontecendo. Então, a única startup que existia no Recife, aqueles 10, 20 pessoas que queriam estar com a internet, queriam estar naquela startup. Então, isso... Hoje não. Hoje, quando você vai começar uma startup no Recife e tenta pegar um desenvolvedor da universidade local, esse cara pode estar olhando uma oferta de emprego do Facebook na Irlanda. Sim. Ele pode estar olhando uma oportunidade em São Paulo. Então, assim, essa guerra por talento, eu acho que ela... E toda a questão da tecnologia, AI, machine learning, como é que isso vai evoluir? Muito bom, muito bom. O Vini me encaminhou na preparação desse bate-papo o post que você escreveu no começo do ano com a sua visão para 2022. Né? Eu acho ficou muito claro para mim que você parte da sua construção de analisar oportunidades e tendências, né? Cara, isso é uma tendência macro? Quais são os números que respaldam, sim ou não, né? Eu acho que você falou isso diversas vezes e aí você deve elaborar a partir disso. Estamos chegando ao final de 2022 aí, né? Estamos já no último quarter. Você fez uma pivotada de 180 graus, como você falou, no cockpit da Leventronic, no chapéu investidor, no chapéu mentor, educador, como você é. O que você está vendo aí para 23, 24? Eu não quero nem falar só de 23. O que você está vendo? Né? Quando você fala muito de tendência, o que você está vendo? Na parte geral ou na parte técnica? Geral. Cara, o ano que vem, vamos falar de mundo primeiro, né? A gente não sabe o que vai vir pela frente aí, porque a gente está enfrentando uma questão de hoje combate na Ucrânia, guerra na Ucrânia, não sabe se... acho que dificilmente o Putin vai parar, né? Um ex-espião da KGB, então você não sabe o que vai acontecer ali, se vai desenvolver para uma guerra maior ou não. E esse acho que é o grande... porém, se acontecer uma guerra que envolva ali uma expressão maior, que sei lá, que se caia num envolvimento da OTAN, você deve provavelmente aí ter uma busca mais por dólar, né? Acredito eu, ouro, né? Uma queda aí natural talvez nas empresas de tecnologias em cima disso, porque as pessoas vão querer se proteger, crescimento da indústria de armamento e ao mesmo tempo farmacêutica, mas aí um pouco de estagnação, né? Medo das pessoas do que vai acontecer ali um pouquinho. Isso aí acaba preocupando um pouquinho de maneira geral. Mas vamos supor que o conflito em médio prazo ou longo não se estenda mais ou não se desenvolva para uma região, para uma linha de crescimento. Eu acredito hoje, em termos de saúde, né, health techs, acho que é uma tendência de crescimento muito legal para essa linha, tanto de humana quanto na parte pet. Acho que é uma tendência que naturalmente vai vir forte em cima disso. A parte das criptos, embora a gente está no momento de queda agora, acredito que é questão de tempo, né? A gente parece a insegurança, a impressão de dólar de dinheiro que aconteceu no espaço americano, isso deva ter um crescimento um pouco maior ali, uma busca maior, até porque os juros ali, aqui no Brasil pelo menos já a inflação estabilizou, acho que os Estados Unidos vai mais alguns meses, mas deve estabilizar também, e começam a se olhar um pouco novamente, né, mais um pouquinho sobre um pouco de proteção, né, até por uma questão lógica, né, você pega hoje 21 milhões de bitcoins, né, lógico que são várias criptomoedas, mas falando especificamente do Bitcoin, 21 milhões, você tem 3 milhões que está perdido, 18 e são quase 50 milhões de milionários. Então, se cada milionário quiser ter um Bitcoin no mundo, não vai ter para todo mundo, né? Mas, enfim, aquele famoso jargão, né? Ou vai ter muito, né? Ou o Bitcoin vai valer muito ou não vai valer nada, né? Acho que o meio termo ali, talvez não aconteça realmente. A mobilidade vai avançar bastante. O crescimento entre as
entre as cidades inteligentes, acredito que seja uma tendência também. As pessoas estão se preocupando mais, né, mesmo que ainda haja muito populismo aqui no Brasil, as pessoas estão se envolvendo mais, querendo cobrar mais resultados, né, sobre a gestão pública. Então, acredito que a tendência para cidades inteligentes é interessante, e nessa pegada de startups tem de ajudar muito. Mas se eu fosse apostar em investimento, 2, eu iria no mercado que eu estou hoje, né, Pet Tech, e no mercado de Health Tech. Né, e particularmente, se for investir em algumas coisas, né, além dessas que eu comentei de bolsa, algo mais arriscado aí, criptomoeda, né, indo para a linha aí do Bitcoin e Ethereum, que são as duas mais fortes hoje, e um pouquinho para o lado aí do metaverso, porque acho que vale alguma aposta ali também para ver o que vai acontecer. Sensacional, Ricardo. Tem muita coisa aí para explorar dentro do que você trouxe. Acho que tem bons assuntos para a galera que está ouvindo dar uma explorada e uma estudada melhor para empreender aí a partir de 2023. Bacana demais. Ricardo, estou aqui, na verdade, com 2 caras que passaram um pouco por essa experiência de ter o exit, né, de fazer a saída da sua startup, do seu negócio. E eu sempre fico muito com a curiosidade, cara, como é que é o day after disso, né? Fui lá, estou na negociação. Primeiro, entender, né, como é que foi essa negociação ali com a UOL na época, como que foi o processo. Foi um processo muito longo, teve outras ofertas que vocês receberam naquele momento, ou se foi uma coisa ali que já se encaminhou para um acerto. E entender um pouquinho de você como é que foi esse day after e essa decisão, né, de fato, de continuar no mundo do empreendedorismo, apoiando outros empreendedores, investindo, como você falou ali, né, entrando no fundo junto com a Stella. Então, um pouquinho dessas duas visões aí da negociação e esse pós-exit, né? Sim. Como é que foi a decisão, cara? A decisão nunca é fácil, viu? O pessoal fala, empreendedor sabe o momento que quer vender a empresa, né? Eu diria que às vezes você fica num misto entre ter certeza se é isso ou não, né? Mas na época a gente já tinha desenvolvido já muita coisa, né? E, inclusive umas plataformas bem inovadoras. Acho que o UOL acabou nem levando ali um pouco para frente algumas ideias ali, mas a decisão acho que foi ali, cara, eu consegui, estão fazendo muita coisa já aqui, e você começa a querer se desafiar mais, né? Acho que e na época a gente não estava vendo assim nada tão novo, inovador para entrar, para se fazer. Mas se tivesse esperado mais 1 ou 2 anos, talvez ia ter mais alguma coisa, mas eu vejo que a gente vendeu bem ali no momento certo, realmente, porque depois surgiu, quando eu entreguei, a gente tinha mais de 1.000 cursos online, né, ali na plataforma, e estavam saindo esses cursos que existem hoje, muito separados. Inclusive, o Daniel falou do Buscapé, eu lembro bem, eu já estava um pouco preocupado com isso na época, porque muita gente fazia os nossos cursos, uma parte para ganhar conhecimento, mas metade era por conta do certificado. O cara queria ter o diplominha. Mas eu falei, cara, isso aí não vai virar tendência. Voltando na questão da tendência, né? Essa tendência dessa época, vai acabar, cara. Isso aí os caras não estão nem aí. Eu já estava contratando gente que nem tinha formação para trabalhar em TI, entendeu? O cara que trabalhava lá no meu Google, a pessoa que trabalhava no meu gerente. Eu tinha uma gerente que não tinha graduação, mas que era especialista na época em AdWords, porque a gente foi umas primeiras empresas de educação a anunciar com o Google no Brasil, isso lá atrás, né? Então a gente foi formando muita gente. Eu ligava muito pro cara ter conhecimento, era um conhecimento muito específico que a faculdade não conseguia ensinar pro cara, então a gente ensinava ali dentro. Aí eu comecei, cara, eu não tô dando bola para isso, essas empresas Big Tech, na época o Google ainda se importava, cara, mas não vai, cara. Se eu sim sou uma coisinha do Google e não tô, tipo, tocando foda-se, desculpa a palavra, se o cara tinha não um diploma ou não, eu queria saber se ele tinha capacitação e saber fazer, que esse negócio de certificado vai acabar. Parece até brincadeira, eu tô falando isso agora, né? Mas na época, cara, era muito importante, cara, o pessoal gostava, botava os quadros no portal de educação, a gente fazia um certificado bonitão, né? E aí eu comecei a ver isso e ao mesmo tempo, eu tava colocando meu conteúdo no YouTube, já tava preocupado. Aí um dia, no Buscapé, encurtando a história, encontrei com o Romero, num evento da Endeavor, né? O Romero é fundador do Buscapé, pra quem não conhece. Eu falei, e aí, cara, beleza? Ô, bicho, deixa eu te perguntar, aquele jeito dele. Tal, você não tem medo do YouTube, não, né? Aí eu falei, não, tenho, né? Tinha, lógico, né, cara? É um concorrente, bravíssimo, mas você tinha que manter a pose.
Se o Silveira estiver ouvindo, aí vai dar risada. Não, tinha tal. Por quê? Porque hoje que o pessoal quer certificado. Não, que eu vi que a galera tá fazendo lá, botando conteúdo e não sei o... Já tinha visto aquilo, né? Era uma tendência ali, natural. E aí você tinha outro cara também do meio ambiente que entendia muito, né, do que a gente vivia de internet na época do Brasil, falando a mesma coisa, né? Eu falei, o pessoal tá procurando certificado, não sei o que. Aí eu saí de lá, já com a convicção que de repente já tava na hora, de repente, de passar o bastão, né? Eu criei 2 vertentes. Uma era a venda, a outra era, se a gente fosse continuar, era criar uma plataforma que todo mundo pudesse criar o curso online, mas com padrão de qualidade, onde a gente faria a qualificação desses cursos, né? Que seria basicamente um Hotmart hoje, tá? Mas com as pessoas construindo os cursos dela, os vídeos dos cursos, através de uma plataforma que a gente tinha construído, inclusive a gente entregou até isso pro UOL na época, e com um selo de qualidade nossa, a gente dando os toques ali do que a pessoa poderia fazer ou não, lá atrás, né? Então eram meus 2 planos para a época. Se não der certo aqui, eu vinha para cá, mas a gente já estava nessa ideia de abrir para todo mundo fazer um curso realmente ali com um aval nosso do portal. Aí acabou fazendo a venda, né? Acabou dando certo, durou aí mais ou menos o processo da busca até a finalização 6, 8 meses, foi bem rápido assim, né? Baseado no padrão. Até porque no começo foi, depois a gente desistiu, eles vieram novamente, aí a gente resolveu tá finalizando ali. E muita gente procurou. Era um ambiente que estava começando nessa parte na época de vendas, de compras de empresas, né? A gente pegou ali o começo, né? Talvez se fosse vender, talvez teria esperado hoje mais uns 6, 8 meses, mas teria vendido também, né? Acho que seria a minha decisão, olhando agora de fora. Mas eu creio que a gente vendeu ali no momento certo, sim. Esperaria talvez só mais uns 6, 8 meses para negociar mais ou para pegar um outro player para fazer o papel da noiva difícil, né? Não pode ser fácil, né, Daniel? Tem que estar... Boa. Agora, o comentário da tendência de comportamento que você viu, né, da questão do certificado, vale lembrar que essa empresa foi criada por um estudante de farmácia, né? Para a educação desse universo, quando ainda era estudante, e que faz um exit, quer dizer, esse farmacêutico vira empreendedor, eu acho isso é fascinante na história dos empreendedores, né, que vem de diferentes backgrounds, né, pessoas que começaram, têm jornadas distintas, identificam uma oportunidade, aquilo acontece, e eu acho que isso é muito legal. Como é que eu queria te perguntar isso, Ricardo, você estava cansado já da jornada? Você estruturou um time de executivos legal? Você estava numa posição, não, tô com um timaço aqui, consigo tocar? Ou você já estava... Porque eu vou contar a minha história na sequência da tua resposta, mas você estava ainda cheio de energia, cheio de tesão? Não, vamos lá, mais 5 anos, isso aqui vai ficar gigante? Ou você já estava no momento que você falou assim, cara, essa jornada me consumiu? Eu não diria consumiu. A gente formou realmente um time bom. Muita gente a gente formava ali dentro. Então, você formar o time certo, com as pessoas certas ali, uma galera boa, sem muito mimimi, sabe, que vai, que consegue fazer, que cria, que você dá liberdade para eles fazerem, é fantástico, né? É fantástico, ali vai. Então, você vai indo. O que acabou acontecendo é que eu acho que você vai chegando assim num ponto. Não sei se a palavra certa é cansada ou não sei se a palavra certa, eu quero alguma coisa a mais, entendeu? E ali eu não estava mais conseguindo ali. Tentava, não estava mais conseguindo, fazia que o negócio caia. E para fazer, ia precisar de muita grana, alguma coisa bem diferenciada. Hoje você consegue, né? Se a gente tivesse hoje, que a gente faturava, né? No ambiente de hoje é bem diferente na época. Mas na época o pessoal pensava, enrolava muito, era mais complicado. Era mais difícil. Mas eu disse que eu fiquei... Não sei se é entediado a palavra, né? Se seria essa. Não sei se seria essa contigo também. Mas você começa a ver ali, você faz tudo. Cara, tá chegando. E para mim fazer, eu tenho que fazer algo muito grande aqui ou tenho que ir para cá. Né? E aí ficava. Aí eu realmente foi essa dúvida dessas. E ao mesmo tempo o desafio, que é o momento que a gente ganha dinheiro, né?
No momento que você Claro. faz o exit, realmente você consegue ali colocar, quer dizer que você não ganha, você tem o seu salário, você tá ali legal, mas é numa saída que você consegue realmente embolsar uma grana e até então sou grato, né? Na época já tinha casa, carro e tal, né? Casa financiada ainda, mas já tinha. Vem esse desafio, pô, será que é legal? Eu queria ter um pouco de paz, né? Ficar um tempo de sabático, né? Você quer ficar um ano sabático? Fiquei acho que 4 meses, cara. 3, 4 meses. Aí fiquei entediado. Cara, pô, muito legal. Cara, eu tava muito burnout. Muito. Né? Hoje é uma palavra que tá super em vogue, né? Capa de revista, muito mais educação, saúde mental. Então, foi uma coisa que ficou muito, muito enfatizada durante a pandemia. Eu tive 3 idas pro Hospital do Coração, eu desenvolvi, cara, crise de ansiedade, ataque do pânico. Eu tava realmente super, super burnout naquela jornada. E é o que você falou, né? Você chega no final, você tem esse evento de liquidez, né? Você tem esse evento de liquidez e você tem a sua liberdade de volta, né? Do final de ciclo, né? E o empreendedor, durante a jornada, ele tá ali intenso, né? 100% focado naquela missão. Então é difícil, mas, pô, legal ver essa parte da história. Porque é pouca gente, né, Daniel? É pouca gente que passa por... Cara, eu respeito o empreendedor, assim, qualquer empreendedor de startup, empreendedor de negócio que tem ou não escala, eu respeito muito porque é muito difícil você empreender, é muito difícil, é desafiador. Você bota o seu tempo, você bota o dinheiro do bolso, você tem que criar estratégia, você tem que planejar, trabalhar com indicador, escolher as pessoas certas, fazer uma série de coisas, né, em cima de um monte de coisas que a maioria das pessoas não entendem. Aí tem algumas que acham, né, nem todas, né, mas tem ainda uma parte que acha que empreendedor, empresário é explorador, é bandido. Cara, não tem ideia, bicho, não tem ideia de quanto que o empreendedor sofre. É surreal. Eu acho que é que nem ter filho. Eu acho que é que nem ter filho, cara. É um negócio emocional, né? Se você for pensar muito racionalmente, você não tem filho, né? Se você for pensar muito racionalmente, não vou abrir empresa, não, cara. Você tá louco. Toda essa loucura aí, não, enfim. E realmente a gente vai. E aí, em determinados momentos, você para e reflete, né? Pô, pra que eu tô empreendendo? Pra que eu tô fazendo tudo isso? É desafiador. Né? Mas cuidar, exatamente. Mas no final é a busca da felicidade de todo mundo, né? Então, se começa a atrapalhar, e onde você começa realmente a querer rever alguns pontos aí do seu aprendizado. Pô, animal. Belíssima história. Lembrando para todos, né? Ouvintes, ou o pessoal que está assistindo nosso canal do YouTube, o Super Ricardo está dentro da Inmentor, na nossa plataforma. Cara, pode te ajudar se você já está pensando no M&A, olha tudo que ele viveu, se você está pensando no começo de uma jornada, ele tem o chapéu de investidor, ele tem o chapéu de mentor. Então, assim, é um bate-papo super rico, não esqueça disso. Ricardo, Dani, aproveitando o gancho, só para fazer a última pergunta antes de você fazer a finalização com o bate-bola final. Ricardo, como que você pode ajudar hoje um empreendedor, tá? Como você falou, né, que você entende bem esse lado do empreendedor, toda essa dor ali de parto, né, do empreendedor que está dando luz ao negócio, começando um novo desafio. Como que você pode ajudar hoje através da sua mentoria, cara? Conta um pouquinho aí como que você vem ajudando esses mentorados que você já ajuda através da Inmentor, através da Endeavor. Como que é o Ricardo Mentor? Cara, eu vou muito na questão prática. O que é na questão prática? Eu vivi o que eles estão vivendo hoje, entendeu? Então, a hora que o cara fala, eu não tenho dinheiro aqui, não tá dando certo a estratégia que eu fiz, né? PowerPoint, aceita tudo, né? Você quer uma estratégia linda, tem tudo para dar certo, o negócio não dá. E aí começa a faltar dinheiro, você precisa verificar o que você vai pagar, você precisa verificar se você busca investidor, ou se você vai para banco, ou se você fecha seu negócio. Cara, eu já vivi tudo isso, então eu acho que tem coisas que a universidade jamais vai ensinar, vai conseguir ensinar, porque é coisa que você sofre na pele. Então a hora que você vê determinada pessoa em determinado momento, acontecendo tal ponto, você olha assim, cara, eu já passei por isso, né? E quando você vê que as pessoas sofrem, fala, cara, uma das sugestões que eu dou, isso aí, todo mundo passou por isso, é um desafio natural da jornada do empreendedor, e você tem que ver
o que realmente você quer, né? Às vezes você tem uma empresa de escala, os dois dão trabalho, né? A diferença é que da escala, e os dois acho que você acaba dedicando ao mesmo tempo. A escala você pode ter um resultado maior, né? Assim como algo mais tradicional, quando você empreende, talvez fique ali naquele patamar, mas também que traga resultado. Então, é muito do que a pessoa tem para ela como propósito. Então, o que eu acho que as pessoas podem esperar? A primeira coisa é essa vivência. O que vocês estão vivendo, eu já vivi. E tem uma coisa que o empreendedor tem, é que quanto mais alto ele no cargo, ou seja, a pessoa dona de empresa, empreendedor realmente, ela é muito sozinha, né, cara? Ela não tem com quem compartilhar. É difícil isso. Às vezes você tem um mentor ali que você vai buscar, né? Eu não tive mentor, tipo, a minha família não é de empreendedores, entendeu? Os meus mentores de início de carreira eram biografias de empreendedores, né? Luiz Pasteur, Thomas Edison, Nikola Tesla. Eu lia muito essas biografias e me inspirava nos negócios, nas coisas que eles criavam, desde empreendedores até humanistas, né, dessas histórias. A minha mãe, professora, me trazia muita coisa dos cursos dela que eu lia também, né? Livros, mas eu não tinha, cara, não tinha ninguém. E aí, o mentor mesmo assim acabou sendo o Rigonati, lá já no meio da minha jornada do portal, né? Ajudou bastante ele, na época o Martino, a Laura, meus primeiros ali sócios das telas, e é onde você começava a entender. Aí cá em Endeavor veio outros mentores, né? Wilson Poit, meu amigo até hoje, inclusive estava conversando com ele agora semana passada, né? Tá presidindo a Light agora, um cara assim fantástico, né? Como pessoa. Então foram seguindo depois, aconteceu depois. E o empreendedor hoje no estágio que eles estão, às vezes você falta, cara, que você é muito sozinho, você não tem com quem compartilhar. Às vezes a sua esposa, né? Se não for da empresa, se não for no ambiente, ela não entende o que está passando na sua cabeça. Ela não entende que você está sofrendo, ela não entende o desafio que tem ali. Você vai comentar na sua casa, se a sua família não for de uma jornada empreendedora, ou se você não está acostumado a conversar com seus membros familiares sobre a jornada, você vai se isolando, é onde você fica doente. Entendeu? Onde você começa, não tem quem compartilhar, e aquilo você vai acumulando, é onde acontece talvez as coisas que acabou acontecendo contigo, né, Daniel? Que quanto mais alto o cargo ali, mais sozinha é a jornada. Então, quando a gente tem... E aí a vantagem, quando você tem um sócio que é bom, que você consegue compartilhar com ele, isso é bacana também. Né? Você escolher o sócio certo ali, que você pode, né, chorar as pitangas nesses momentos também, e ir atrás ali de um mentor. Cara, mentor funciona, viu? Isso aí, essa ideia da e-mentor é muito legal, muito fantástico, porque funciona. Eu teria feito muitas coisas mais rapidamente na minha vida se eu tivesse tido alguns mentores mais cedo. E a hora que você tem uma plataforma hoje, eu tenho uma dúvida sobre, sei lá, máquina de venda. Eu vou conversar com esse cara aqui que sabe fazer máquina de venda, que foi lá sócio, que foi um diretor da RD, que foi o precursor disso. Cara, vou conversar com ele. Eu quero conversar sobre... Eu estou com problema de recursos humanos. O que eu faço aqui nessa situação? Aí eu vou conversar com um empreendedor que trabalhou nessa linha, ou alguém da área de recursos humanos. Então, isso encurta caminhos e minimiza erros também, né? Porque se você tem um cara que já passou por isso, essa experiência prática do mentor, ela é fantástica. Sensacional. É isso, Ricardo. Show de bola. Eu acho que você não podia ter colocado melhor. Eu adorei que você expôs a questão da solidão, porque é realmente uma jornada solitária. E assim, 90% do meu aprendizado profissional veio através de mentores, pessoas. Eu sempre tive muita facilidade de pedir ajuda, né? Sempre. Uhum. Então, eu acabei fazendo muita coisa na vida pela primeira vez. Então, eu sempre buscava alguém que fazia para eu poder me ajustar ali. Então, eu tive muitos mentores. Também sou apaixonado pela tese da e-mentor, e a gente está trabalhando aí para propagar isso para o mercado brasileiro. Muito bom. Ricardo, então começamos uma tradição aqui, que é um bate-bola muito rápido, 5, 6, se a gente for rápido, até 10 perguntinhas. Eu jogo uma pergunta, você rebate, e a gente faz o fechamento desse episódio. Foi incrível, pode ser? Claro, vamos lá. Vamos lá. Um livro. Cara, eu gosto do 0 a 1 do Peter, fundador do PayPal.
Muito bom. Um empreendedor que te inspira? Aqui no Brasil, eu gosto... fora, eu sou fãzaço embora ache ele meio blitzscale, né, o Musk. Uhum. Aqui no Brasil, eu sou fãzaço do meu amigo pessoal Poit. Eu sou Poit. Muito bom. Podcast? Vocês, da Inventor? E Ô, golaço! Estamos entrando no radar. Cara, uma frase. Uma frase. Feliz é aquele que traz dentro de si um Deus interior, um ideal de beleza, um ideal de amor, um ideal de esperança. São essas as que fazem a evolução da sociedade. Dei uma resumida aí, porque é uma frase um pouco comprida, mas é uma frase do Louis Pasteur. Cara, muito bom, muito bom. E o futuro dessa empresa que você está pilotando agora? O que a gente pode esperar? Cara, nós queremos ser referência, né, hoje em salvar a vida dos animais, né, principalmente em relação a essa questão de que é um problemão que tem hoje em relação a cirurgias, a animais. Então, por isso a gente criou um slogan, né, na nossa empresa. Só para resumir a frase aí final, né, que é a nossa missão. É tecnologia que salva todo tipo de vida. Fechou. Esse é o poder do empreendedorismo. Isso aí. É isso. Agradeço a participação. Fantástica aí o bate-papo com vocês. Estou à disposição, como o Vinícius e o Daniel colocou lá na eMentor, né, para trabalhar a questão da mentoria. Parabenizo, Vinícius, a questão da eMentor, porque eu acho realmente fantástico essa plataforma que você consegue conectar mentores sensacionais de várias áreas e até nós mentores, né? Você já recebi aí da sua equipe convite para os próprios mentores conversar entre os mentores alguma dificuldade que tem. E a gente tem, né, cara? Hoje em dia você não é dono da verdade 100% e tem um cara que com certeza sabe mais algo que você em determinado ponto, e eu achei isso legal. Então, se até os mentores buscam mentores, né? É ideal que as pessoas que estão nessa jornada inicial de startups buscarem através da plataforma essa necessidade aí de buscar ajuda, de encurtar caminhos e tentar minimizar os erros nessa jornada de empreendedora, que é uma loucura, né? É irracional, é totalmente emocional, mas traz por trás, eu acredito, Daniel, um propósito que é da gente fazer a diferença, né? Eu acho que é isso que acaba movendo os empreendedores, que quer fazer a diferença de alguma forma, né? Em cima disso, né, citando, né, a Revolta de Atlas, aí, um outro livro, né? Os empreendedores aí são a roda que faz girar esse nosso mundo aí. Olha aí que coisa linda. Isso aí. De braço. Pô, Ricardo, eu que agradeço, cara, sua confiança, seu empenho, seu tempo de estar aqui trocando com a gente, de estar à disposição aí para essa galera nova que está começando a empreender agora, que está buscando crescer. Muito obrigado mesmo pela confiança. Vamos junto, irmão. Vamos abraço, junto. galera. Muito obrigado. Enorme. Valeu. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Fala, galera. Tá virando tradição, né? Então aqui no final desse bate-papo, a gente faz processa, né, tudo que aconteceu, os insights, as ideias. E, cara, o Ricardo botou a régua novamente lá em cima, né? Ser humano incrível, né? A forma como ele constrói a narrativa, deixa o glamour de lado, foi super transparente. E é sempre muito legal ouvir histórias do começo dessa jornada, né? Esse ecossistema hoje que nós, empreendedores, estamos atuando, foi formado por Ricardo e por tantos outros. Então, é uma internet de escada, né? Estudante que vê uma oportunidade. Hoje, estamos sempre falando de tese, MVP, oportunidade, addressable market, TAM. E ali não, e ali era um estudante com uma alma empreendedora que viu uma oportunidade e arriscou muito e foi para cima e estava no momento certo e tomou diversas decisões que culminaram com o negócio dele ganhando aquela magnitude e eventualmente fazendo um exit para o Grupo UOL, né?
Então, muito, muito legal a trajetória do Ricardo. Acho que os grandes pontos ali que fica, que ele trouxe muito é a questão da tendência, né? Acho que não tem como você ir contra a maré, né? Não tem como você pegar um vento de frente. A jornada do empreendedor, ela já é constantemente subidas e descidas, mas você tem que tentar pegar aquele vento que vem de trás e que você está com a vela aberta e você vai surfar aquilo ali. Então, acho que ele que, né, reforçou bastante que dentro da tese dele de investimento, até mesmo de prospectar novas oportunidades, o que está acontecendo, né? Qual que é o ponto de inflexão na sociedade, no comportamento do ser humano, seja no consumo, seja em forma de se organizar. E assim, trabalho remoto hoje em dia, né? Então, é uma tendência global. Então, os empreendedores que estão atuando nesse mercado estão surfando essa onda. Chamou também minha atenção, né, pro cuidado com o match de oferta e demanda, né? Não adianta você ter um produto maravilhoso que ninguém quer e não adianta você ter um mercado gigantesco sofrendo um problema e a sua oferta não resolve aquele problema. Então, encontrar aquele ponto de equilíbrio da oferta e da demanda também é fundamental. Então, um macro trend, né, uma tendência macro, como é que isso está se desmembrando dentro da economia, dentro de diversos setores, e também se a sua solução encontra uma demanda que hoje está sendo mal atendida e com potencial de fazer esse negócio muito grande. Então, sensacional. Gostei também bastante do histórico dele, né? Um farmacêutico que se transforma em empreendedor. Muito legal o desejo dele de devolver para o ecossistema esse aprendizado que ele passou, toda essa trajetória, né? O exit, sendo um dos primeiros investidores na Stella, e hoje voltando com uma health tech e com muita humildade pivotei 180 graus, né? Então, assim, você vê um empreendedor de sucesso, com um track record incrível, com um case de saída, e num novo negócio ele tem a humildade e a sabedoria de entender que aquele caminho que ele estava, aquela trajetória que ele estava caminhando não estava funcionando, e fazer uma reflexão legal dentro, qual que é a tese nova, qual que é o mercado, aonde que eu consigo encaixar. Tenho essa oferta, tenho esse produto, tenho esse serviço, aonde que tem uma demanda que eu posso dar o match, né? Que é a oferta e a demanda que ele falou. Então, o Ricardo, um super empreendedor dentro da Inventor, um cara que é empreendedor Endeavor, que é uma grande referência para a gente aqui dentro. Então, ele está aí dentro, disponível para você fazer um bate-papo e pode te ajudar com muita coisa, né? Tem uma visão holística de negócios, bota o chapéu de empreendedor no começo da jornada, faz um exit, bota o chapéu de investidor, bota o chapéu de mentor. Então, um cara que tem uma visão global dos desafios de construir um negócio. Então, papo incrível, episódio 008, e vamos continuar, que estamos embalados aqui para trazer para vocês muito conteúdo relevante, muita história de verdade, com muita transparência, assim, o que realmente aconteceu. Então, fica antenado. Compartilha com o amigo, compartilha com seus colaboradores. Se tiver alguma dúvida, um feedback para a gente, entre em contato com o time da Inventor e vamos seguir nessa jornada. Abraço! Esse podcast é um oferecimento de Inventor, a maior plataforma de mentores do Brasil. Supere desafios de carreira ou da sua empresa. Saiba mais em inventor.com.br. E Connect Think, integrações e automação de processos.